Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para nós iniciarmos esse estudo da Palavra de Deus, dando continuidade aí à introdução do Novo Testamento, que na lição passada nós estudamos aí sobre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também o Evangelho de João. E hoje nós vamos estar falando aí sobre as epístolas paulinas. E na próxima aula aí nós estaremos falando sobre as epístolas gerais, que é a carta de Pedro, de Tiago, aos Hebreus, e Judas, João. Mas hoje nós vamos falar sobre as epístolas paulinas. Aqui nós temos aí o slide aqui sobre a cronologia do Novo Testamento. As datas são aproximadas, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam nesta sequência. Na aula passada nós falamos aí que a epístola de Tiago, de Gálatas e 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses foram escritos antes mesmo dos evangelhos. Quando os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João foram escritos, essas cartas já haviam sido escritas pelo apóstolo Paulo e a epístola de Tiago. Então, hoje nós vamos falar aí sobre estas epístolas de Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, e tenho certeza que esse estudo será muito proveitoso para você que vai nos acompanhar até o fim. Para começar, precisamos definir o que é uma epístola. Uma epístola é uma carta ou uma correspondência entre duas ou mais partes. Uma epístola geralmente é a mesma coisa que carta, mas uma epístola é mais formal e uma carta é mais pessoal. Então não há muita diferença entre epístola e carta. Tanto que nós falamos epístolas paulinas, cartas paulinas, e está falando da mesma coisa. Mas quando fala epístola, está falando de algo que é mais formal, algo que é para ser lido para mais pessoas, enquanto que uma carta é algo mais pessoal, o sentido da palavra. Mas epístola e carta é a mesma coisa. Classificação das epístolas. Nós temos a classificação das epístolas. Como eu disse, epístolas paulinas, que são a carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as epístolas paulinas, um total de 13 epístolas. Depois nós temos as epístolas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Há quem acredite que a epístola aos Hebreus é atribuída também a Paulo, porém não é certeza, essa epístola ainda permanece um mistério, o seu autor. Há quem acredite que foi Apolo quem escreveu, e assim por diante. Até quem acredite que foi Estevão quem escreveu essa epístola. Mas o importante é que nós vamos colocá-la como uma epístola geral. Nós vamos estudar essa epístola na próxima aula daí. As epístolas paulinas, acredita-se que 2 epístolas, pelo menos, estejam perdidas. Uma terceira epístola aos Coríntios. Nós podemos ver isso lá em 2 Coríntios. Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Então o texto dá a entender que existe uma outra carta de Paulo aos Coríntios que está perdida, que ninguém sabe aonde foi parar. E também uma carta aos Laodicenses. Nós podemos ver isso lá
em Colossenses, capítulo de número 4 e versículo de número 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Então dá a entender que existe uma epístola que foi enviada para a Laodiceia. Porque nós vamos tratar aqui mais para frente, mas já posso falar agora, que existiam essas cartas, a maioria delas eram cartas circulares, que era lida numa igreja e lida na outra. Carta de Paulo, que era lida numa igreja e depois lida na outra, para que as informações contidas em uma carta pudesse ser aproveitada na outra comunidade ou na outra igreja também. Então acredita-se que tenha pelo menos 2 cartas de Paulo que estejam extraviadas. Porém, nós temos aí um texto em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3 e versículo de número 17, aonde Paulo diz assim, ó: saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é sinal de que em todas as epístolas assim escrevo. Observe que nós falamos que a epístola aos Tessalonicenses é uma epístola muito recente, é uma epístola bem antiga, bem anterior, escrita antes mesmo dos evangelhos. É um dos primeiros escritos do Novo Testamento. E Paulo está falando assim, como é sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Quer dizer que ele já havia escrito outras epístolas. Então pode ser que haja outras epístolas que de Paulo escreveu e que não se chegou até nós, que foi extraviada, que foi aproveitada naquele tempo, mas hoje nós não temos conhecimento dessas epístolas. Classificação das epístolas paulinas. Nós temos aí as primeiras epístolas, que nós falamos, Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses. Depois nós temos as epístolas do Evangelho, que são a epístola aos Romanos e 1 e 2 Coríntios. As epístolas da prisão, que são epístolas que ele escreveu quando estava encarcerado, estava preso em Roma, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E depois nós temos as epístolas pastorais, que são a epístola de 1 e 2 Timóteo e a epístola de Tito. Quem foi o apóstolo Paulo? O seu nome, Saulo, vem do hebraico Saul e aramaico Saulo. Então Saul, Saulo é o mesmo. Significa desejado ou pedido a Deus. Mas aí a partir de Atos capítulo 13 e versículo de número 13, ele passa a ser chamado de Paulo. Olhe lá, a Bíblia diz assim, ó: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge e da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, a partir daqui, a Bíblia já começa a tratá-lo como Paulo e não como Saulo. Antes aí o seu nome era Saulo, mas o próprio Senhor mudou o seu nome para Paulo, que significa pequeno. Paulo significa pequeno. Ele nasceu por volta de 5 depois de Cristo em Tarso, na Cilícia, costa sul da atual Turquia. Filho de um cidadão de destaque e judeu rigoroso. Então, por causa disso, ele herdou a cidadania romana. Paulo era judeu, mas ele tinha cidadania romana. Membro da tribo de Benjamim e do partido dos fariseus, sendo que quando jovem estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre, um grande ensinador da época, um homem muito sábio, e era um privilégio para quem estudasse com este professor. Seria hoje como se formar numa das melhores faculdades teológicas do nosso tempo. Extremamente zeloso pelas tradições. Gálatas capítulo 1 e versículo 14,
ele mesmo diz: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Este é o apóstolo Paulo, extremamente zeloso da tradição. A morte em Roma, decapitado durante o reino do imperador Nero, por volta de 65 a 70 depois de Cristo. E até a morte dele foi profetizada, que ele iria para Roma e de lá não sairia mais. Mas ele não temia a morte, porque ele estava seguro em Deus, estava firme com Deus, sabia do seu propósito, em momento nenhum voltou atrás. Sua experiência de conversão, descrita 3 vezes em Atos, capítulo 9, 3 a 19, 22, 3 a 21, 26, 9 a 18, também foi o seu chamado, porque o Senhor Jesus disse: este é para mim um vaso escolhido. Ele é nesse momento converso, mas também já é chamado para fazer a obra de Deus, mas mesmo assim é provável que tenha passado pelo menos 10 anos após a sua conversão em oração e reflexão profundas na província romana da Arábia. Quando Paulo escreveu a sua primeira epístola, já era um missionário, um apóstolo com experiência ministerial, apresentando maturidade ministerial e solidez nas doutrinas em que ele propôs a declarar para o povo. Então, o que eu posso tirar de vantajoso aqui, de exemplo para os nossos dias? Note bem que Paulo, para a sua época, era alguém muito sábio, muito entendido. Após ter um encontro com Cristo, ele vai passar um período de quase 10 anos de reflexão, de meditação. Está se esvaziando de si mesmo, está se esvaziando de toda aquela religião judaica, de todo aquele judaísmo, de todo aquele zelo pelas tradições, e se alicerçando no verdadeiro evangelho de Cristo. É como a ilustração do bambu chinês, que leva 5 anos após ser plantado, ele leva 5 anos para brotar, mas quando brota se torna uma árvore muito grande, chegando até mesmo a 5 metros de altura. Mas leva tempo, criando raízes, crescendo para baixo. Um dos grandes problemas dos nossos dias atuais é que as pessoas não têm tempo para esperar. A partir do momento que elas aceitam Jesus, elas já querem se tornar pregadoras eloquentes, já querem estar abrindo igreja. Pessoas totalmente neófitas, não entendem nada de evangelho, já querem abrir igreja, já querem se tornar pastor presidente. Então, essas coisas é preciso ter um certo cuidado, porque senão você pode cair no erro de ensinar falsas doutrinas, falsos ensinos. É preciso um aprofundamento, um momento de reflexão, um entendimento, um verdadeiro encontro consigo mesmo e com Cristo o Senhor, para aí depois você se lançar no Evangelho de Cristo. Note que foi o próprio Senhor Jesus que o chamou. Foi o próprio Senhor Jesus que falou para Ananias: ele é para mim um vaso escolhido. Mas precisou ainda o Espírito Santo falar, lá em Atos capítulo 13, apartai-me a Saulo e a Barnabé. No primeiro versículo de Atos 13, nos primeiros versículos ali, apartai-me a Saulo e a Barnabé. Por que precisou tudo isso? Olha aqui, o versículo de número 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e Cirineu, e Manaém, que fora criada com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então precisou ainda o Espírito Santo falar para que ele fosse separado e enviado para a obra de Deus. É preciso, irmãos, termos esta paciência e saber esperar no Senhor, para daí fazer aquilo que o Senhor designou para as nossas vidas. Este é um grande exemplo na vida de Paulo. Uma visão panorâmica das epístolas. São 9 epístolas para 7 igrejas: Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tesalônica. Essas epístolas são doutrinárias, visto haver muitas tensões por causa da mistura entre judeus e pagãos. O cristianismo estava em plena expansão pelo Império Romano. Estas epístolas foram escritas em um período aproximado de 19 anos. Primeiro ponto aqui importantíssimo. Muita gente acha que o começo da igreja foi muito tranquilo, muito fácil. O evangelho ia sendo pregado entre os gentios e ia se alastrando. Mas quando nós vamos observando as epístolas de Paulo às igrejas, vamos observando que havia muitos problemas, muitas situações adversas, e Paulo estava constantemente ensinando, doutrinando. Não só Paulo, se você vai ver na epístola de Pedro, de João, você vê que há uma grande preocupação em trazer o povo de volta à sã doutrina do Senhor Jesus, porque havia muitos falsos mestres, muitos falsos ensinadores que estavam desviando o povo da verdade. Então, meus queridos, existiam muitas tensões também por causa do judaísmo e do comportamento pagão. Era uma coisa que estava em um casamento que estava sendo alicerçado e estava sendo difícil a construção. Por isso necessitava de homens como Paulo para doutrinar e ensinar o caminho certo, o caminho correto. Vale lembrar que aquele tempo não era como o tempo de hoje, que uma pregação poderia ser distribuída para o mundo inteiro. Esse mesmo ensino que estou passando aqui, as pessoas estão ouvindo em vários lugares do mundo, mas nesse tempo não era assim. As cartas que Paulo escrevia tinham que ser levadas até aquelas igrejas. E mais, elas não eram xerocadas e entregadas a cada crente, elas precisavam ser lidas. Por isso nós vamos ler aí na epístola de Timóteo, que Paulo fala a Timóteo: pratica a leitura pública, leia para o povo ouvir. É preciso que se leia para que o povo saiba, o povo entenda. Então precisava que fosse escrita, precisava que fosse levada e depois precisava que alguém lesse. Havia muita dificuldade nessas questões e essas epístolas doutrinárias precisavam, exigiam. E note também aqui o importante: 19 anos para que todas essas epístolas fossem escritas e distribuídas por estas igrejas. Aos Gálatas. Aos Gálatas, muita gente pensa que Galácia era uma cidade, mas na verdade Gálatas ou Galácia era uma região constituída por algumas comunidades que nós podemos observar aqui nos mapas aí das viagens missionárias de Paulo. Pertenciam aí a Galácia Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Existiam essas cidades aqui, essas comunidades que Paulo e Barnabé visitaram e levaram o evangelho, e era uma região, não era uma cidade. Então quando Paulo fala, nós vamos ver aqui, ó, que Paulo fala as igrejas da Galácia. Olhe bem lá em Gálatas, capítulo de número 1 e versículo de número 2, Paulo diz assim, ó: e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Não era uma igreja. Gálatas era uma região, então eram várias igrejas da Galácia, as igrejas, as comunidades lá da Galácia.
A Galácia era uma grande região com pequenas províncias, com as comunidades criadas por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Nós podemos ver lá em Atos capítulo 13 e versículo de número 14. Atos 13 e versículo de número 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Então nós vamos ver aqui que eles vão entrar neste lugar e vão levar o evangelho à região da Galácia. E ali eles vão levar o evangelho e a igreja vai crescer. A Galácia, nos dias atuais, ela situa-se num planalto entre os montes Tauro ao sul e os montes da Patagônia ao norte. Na sua parte norte-central ficava a cidade de Ancira, que hoje é a atual Ankara, capital da Turquia. Então esta era a região da Galácia. Eu coloquei aqui até uma foto da cidade de Ankara, a atual Ankara, que antigamente era aí uma da região ali da Galácia, né? Esta é a cidade de Ankara, capital da Turquia. Aos Gálatas foi escrita após a profecia da fome, que foi proferida pelo profeta Ágabo, lá em Atos capítulo 11 e versículo 27 ao 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Então observe que esse profeta, ele profetiza que haveria uma grande fome, profeta Ágabo, e essa fome realmente aconteceu. E Paulo e Barnabé saem recolhendo uma grande oferta para que fosse levado para os irmãos pobres de Jerusalém. E também essa carta foi escrita antes do concílio de Jerusalém. Havia muitos problemas do legalismo judaizantes. Eles queriam legalizar, queriam judaizar a igreja. E havia muitos problemas. Essa carta aos Gálatas, ela foi escrita para resolver este problema. Mas o problema mesmo foi terminado de resolver no concílio aí, que foi em Atos capítulo 15. E você vai ver que lá no versículo de número 28 e 29, isso fica meio que resolvido. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem sabeis, se vos guardardes, bem vos há. E quem está falando aqui não é o apóstolo Paulo, quem está falando aqui é o apóstolo Pedro, que então estava em Jerusalém. Esse concílio foi feito em Jerusalém e o apóstolo Pedro foi o líder deste concílio. E ele está falando que depois de muita conversa, depois de muito debate, chegaram a este consenso. O Espírito Santo e a igreja chegou ao consenso de que não deveria mais haver nenhum encargo sobre a igreja, a não ser isto aqui: abstenhais da carne sacrificada aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Se abstenham destas coisas, das leis judaicas, não mais vamos impor sobre vocês, não mais vamos entrar nesse assunto. Está resolvido. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Então, aqui aos Gálatas tinha esse grande problema. Na verdade, várias igrejas tinham, mas a Galácia era um dos maiores problemas que tinha. E aqui estava no concílio de Atos 15, estava se chegando a um consenso, resolvendo então o problema do judaísmo, do legalismo.
Depois nós temos aí então, 1º e 2º Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica ficava lá em cima. Olha aí a diferença da distância de Jerusalém. Ficava bem mais adiante. Então, ó, Jerusalém fica aqui, lá em cima está Tessalônica. A cidade de Tessalônica, atualmente Salônica, na Grécia, foi fundada no ano de 315 a.C. por Cassandro, um dos generais de Alexandre o Grande. Ele deu esse nome para esta cidade por causa de sua esposa, que se chamava Tessalônique, meia-irmã do grande imperador Alexandre. Uma coisa que eu quero passar daqui uns tempos aí é sobre os impérios mundiais, que muitas vezes a gente não sabe, mas antes do Império Romano, quando Cristo vem à Terra, o Império Romano está em atuação. Mas antes do Império Romano, era o Império Grego que atuava. Então o Império Grego fez muita coisa importante ao Evangelho. E Alexandre o Grande foi o grande imperador do Império Grego. E no tempo do Império Grego, então, a cidade de Tessalônica foi fundada. Hoje está na Grécia. E nesse tempo era aí colônia do Império Romano. Ela é situada no Golfo Termaico, uma importante cidade portuária da Macedônia. A igreja foi fundada por Paulo e Silas durante a segunda viagem missionária de Paulo e Silas. O assunto principal é a volta de Cristo, tanto na primeira como na segunda carta. É provável que haja poucos meses de diferença entre a primeira e a segunda epístola. Foi escrita a primeira, logo depois, dali uns meses, já foi escrita a segunda epístola. Por quê? Ao parecer, parece que a primeira epístola não surgiu todo o efeito que Paulo esperava, porque ainda continuavam havendo polêmicas e discussões a respeito da volta de Cristo. Na primeira epístola, Paulo instrui a respeito daqueles que dormiram no Senhor, que não se preocupe, porque o Senhor, até ele diz lá para aqueles, em 4:13, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele fala para não ser ignorante. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está falando, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dessas coisas. Quero que vocês entendam que aqueles que estão em Cristo estão seguros em Deus. Se Cristo ressuscitou, aqueles que morrem em Cristo também vão ressuscitar. Vocês vão vendo aí, no versículo de número 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que creem em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E aqui é um dos textos mais importantes aí para o arrebatamento, a teologia do arrebatamento da igreja, porque fica bem claro no versículo de número 17, ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz ainda no versículo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, parece que isso não surtiu o efeito. Então ele logo escreve a 2 Tessalonicenses. Nós podemos ver no capítulo 2, versículo 2, que Paulo diz o seguinte: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Está dizendo, não, gente, não para de fazer confusão. Vocês estão muito perturbados, estão muito atribulados por causa dessas coisas. Calma lá, porque havia gente que estava semeando de que o Senhor Jesus já havia voltado e eles ficaram para trás. Então precisou escrever aí a segunda epístola para que o evangelho fosse novamente alicerçado ali. Segunda, aí há mais uma carta importantíssima de Paulo. Carta aos Romanos.
Esse slide aqui, esse mapa, é o Império Romano nos tempos de Cristo. O Império Romano foi um grande império. Observe aí o tanto que o Império Romano atingia aí. A Espanha, o país de Gália, a Itália, Macedônia, Galácia, toda a Ásia Menor, Grécia. Tudo isso aqui era Império Romano. A Judéia, claro, né? Tudo isso aqui era Império Romano. O Império Romano abrangia tudo isso aqui. E Roma está ali, como todos sabem, até hoje, Roma, capital da Itália, está ali. Eu circulei para você saber, entre todo esse império, ela ficava bem no meio. A Epístola aos Romanos é uma das epístolas mais importantes de Paulo, a mais longa, mais teológica e mais influente. E, de modo contrário à tradição católica, a Igreja de Roma não foi fundada por Pedro. Nós vamos ler aqui em Romanos, capítulo de número 15 e versículo de número 20, que Paulo diz assim, ó: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então o que Paulo está dizendo? Se houvesse um outro apóstolo, aí eu não teria necessidade de ministrar, porque já havia alguém pregando aí. Mas como não há, então estou levando a mensagem até vocês. É importante saber disso. Se Pedro já fosse o apóstolo de Roma, por que é que Paulo iria estar preocupado em pregar o evangelho em Roma, se já havia um apóstolo ali? E também Paulo fora impedido de ir pregar em Roma. Em capítulo de número 1 e versículo de número 13, ele diz que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Ou seja, ele queria ir em Roma para poder pregar o evangelho, mas ele não pôde, foi impedido. Ele escreveu esta carta quando estava em Corinto, como hóspede, na casa de Gaio. Nós vamos ver isso lá no capítulo 16 e o versículo de número 23. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro. Quer dizer, estou hospedado na casa de Gaio e estou mandando essa carta. E também perto do fim da sua terceira viagem missionária. Romanos 15 e versículo 25 e 26. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então esta era a sua terceira viagem missionária. Qual é o texto áureo de Romanos? O texto áureo é Romanos 1, versículo 16 e versículo 17. É um dos versículos muito importantes da Bíblia. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Note que aqui nós temos a pessoa do evangelho é Cristo, o poder do evangelho é o poder de Deus, o propósito do evangelho para a salvação. Quais são os destinatários? Todo aquele que crê, que é o plano de aceitação. E o justo, ele vive da fé. Isso aqui é o texto áureo de Romanos, é um resumo da epístola de Paulo aos Romanos e é um resumo da nossa vida cristã.
Enquanto a nossa vida estiver pautada na pessoa de Cristo, enquanto o poder do Evangelho for o poder de Deus e o propósito da nossa vida, o propósito da nossa pregação é a salvação de todo aquele que crê, nós estaremos muito bem alicerçados no Evangelho de Cristo. Vamos aí aos Coríntios. A cidade de Corinto, ela ficava bem próximo de Atenas, capital da Grécia. E Paulo esteve nesta cidade pregando o Evangelho. Corinto era uma cidade antiga da Grécia, uma metrópole grega de maior destaque nos tempos de Paulo. Intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Era uma cidade que havia muita corrupção. Essa igreja ela foi fundada por Paulo, juntamente com Priscila e Áquila. Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo de número 16, e o versículo de número 9, aonde diz o seguinte: uma porta grande se abriu, e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Atos, capítulo 18, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E aqui você vai ver que eles trabalhavam juntos, faziam tendas. Todos os sábados Paulo disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então Paulo vai pregar o evangelho nesta cidade e vai permanecer ali durante 18 meses, 1 ano e 6 meses. Isso está registrado lá no versículo de número 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então o ministério de Paulo em Corinto foi durante 18 meses, 1 ano e meio, pregando o evangelho naquela cidade, para poder trazer os frutos, para poder levar a igreja a um evangelho duradouro. Mas mesmo assim, a igreja saiu, se dispersou da doutrina de Paulo, da doutrina do evangelho. Então ele escreve as cartas para instruir e restaurar a igreja, corrigir práticas de divisões. Olha só quantos problemas: divisões, imoralidades, litígio nos tribunais pagãos e abusos na ceia do Senhor, corrigir doutrinas falsas a respeito da ressurreição, dar instruções a respeito das ofertas a favor dos crentes pobres de Jerusalém. Então essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que se tornou muito importante para nós, porque ela aborda muitos assuntos importantes. De todo o Novo Testamento, é a epístola que mais trata de problemas. Ela trata de celibato, casamento e novo casamento. Lá no capítulo 7, ela pega todos esses temas, ela aborda bem isso. A ceia do Senhor, bem abordado, bem instruído, bem destrinchado o assunto, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, e o 11, do 17 até o 34. Paulo chega a dizer assim, ó: quando vos reunis, não vos reunis para melhor, mas para pior. O culto de vocês é profano. Quando vocês se reúnem, vocês fazem mal. Vocês deviam melhorar o culto de vocês. O culto e os dons espirituais, lá no capítulo de número 12 e o capítulo 14, explica bem sobre os dons espirituais, a eficácia deles, o uso deles e o culto, como deve ser. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26 diz: e quando vos ajuntais, um tem isso, outro tem aquilo, um tem revelação, um tem profecia, outro tem língua estranha, outro tem interpretação, outro tem doutrina, mas tudo seja feito para edificação. Capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. Ali fala claramente, é uma pérola
sobre o amor cristão. E o capítulo 15 traz claramente o assunto da ressurreição. Importantíssimo o capítulo 15 aos Coríntios. Então essas cartas de Paulo aos Coríntios, ela é muito importante para nós nos dias atuais, porque trata de problemas, de situações que é muito necessário sempre, durante todo o tempo da igreja. É importante essa igreja de Corinto, porque lá no capítulo 1 e versículo 7, se não me falha a memória, de maneira que nenhum dom vos falta. Paulo está elogiando eles e dizendo, nenhum dom vos falta, tá completo. Mas aí você vai vendo a epístola e Paulo vai tratando problema em cima de problema. Eles eram muito carnais, ao mesmo tempo que eram espirituais, eram muito carnais. Havia muita manifestação espiritual, mas havia muita carnalidade. Epístolas da prisão. Quais são as epístolas da prisão? A primeira delas, aos Efésios. Éfeso é uma cidade muito importante na Bíblia. Era a capital da Ásia Menor. Convém aqui lembrar que a Ásia Menor não tem nada a ver com a Ásia dos dias atuais. A Ásia Menor era uma província romana desse tempo aqui. E haviam bastante cidades. Assim como eu falei, a província da Galácia, região da Galácia, havia a província da Ásia Menor, que então eram várias igrejas. E Éfeso era a capital. Era a maior metrópole da Ásia Menor. A população era maior que 250 mil pessoas. Para aquela época era muita gente. Cidade muito rica, com um comércio portuário muito forte. Porque se você olhar bem no mapa ali, ó, ela fica bem perto do mar. E ela está bem perto do caminho de Roma. Então era uma cidade que estava numa localização bem apropriada. Era uma cidade portuária, o comércio era grande, era a rota dos viajantes que iam e vinham de Roma. Então ia para Roma, que era a capital do império na época. Passava por Éfeso, sempre, eu não coloquei aqui, mas havia uma estrada muito importante, uma estrada comercial, uma praça comercial, que era muito influente, muito forte em Éfeso. E era o centro do culto a Diana, ou Artemis. O templo de Diana ficava a 1.600 metros da cidade e era considerado motivo de orgulho para os efésios. O que era o templo de Diana? Era esse aqui, templo da Diana dos Efésios, ou Artemis. Esse templo, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 4 vezes maior que o Partenon do Atenas, que era a capital da Grécia. Levou 120 anos para ser construído. Era realmente um templo tremendo, fabuloso. E havia muita idolatria no templo da Diana dos Efésios, ou Ártemis. Também havia nessa cidade uma biblioteca de Celsos, que era considerada uma universidade de conhecimento em seu tempo, com centenas e centenas de livros. Como eu falei, nesse tempo era difícil, não é como nos dias de hoje, que nós temos acesso a tantos livros, tanta informação, tanta divulgação. Nesse tempo, para você ter qualquer livro, era difícil demais. Quem tinha livro era rico. E aqui nessa biblioteca era uma riqueza, porque havia centenas e centenas de livros. Em sua época era algo muito forte. Essa cidade era uma cidade muito idólatra. Haviam ali vários templos dedicados ao culto ao imperador. Temos aí as ruínas do templo de Adriano, Domiciano e Trajano. Porque naquele tempo os imperadores se denominavam como se fossem deuses. E eles exigiam adoração. E quem não adorasse sabe o que acontece, morria. Então
Então havia muitos templos que eram homenagem aos imperadores, e aqui em Éfeso havia vários deles, por ser uma cidade rica, uma cidade portuária, uma cidade forte, uma cidade onde era rota de muitos comerciantes, de muitas pessoas. Então havia a preocupação dos imperadores de colocar ali templos em honra aos seus nomes, e havia muita coisa lá em Éfeso. Também em Éfeso havia um grande teatro, que está citado aí em Atos capítulo 19 e versículo de número 28 até o 32. Vamos ler lá. Atos capítulo 19 e o versículo de número 28 ao 32. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Porque Paulo estava pregando e eles ficaram contrariados, porque eles tinham orgulho do templo de Ártemis, ou como eles chamavam, Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo apresentar Paulo ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então note que está aqui citado. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. E clamavam de uma maneira, outros de outra maneira, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Então observe o tamanho disso aqui. Quando eles chegaram lá, muita gente não sabia nem o que estava fazendo lá. Estavam gritando: o que está acontecendo aqui? Havia capacidade nesse teatro para 25 mil pessoas. É um ginásio hoje, um estádio de futebol, 20 mil pessoas, 25 mil pessoas cabia nesse teatro. As ruínas ainda estão lá na Turquia para que possam ser visitadas nas viagens missionárias, expedições turísticas às Terra Santa. Alguns passam aí pela Turquia e vão às ruínas de Éfeso, e você pode ver tudo isso. Que essa foto aqui é uma foto meio atual, não tão atual, e você pode ver que as pessoas estão olhando ali o teatro, estão olhando as ruínas. Era um teatro muito grande, e nesse teatro era apresentado peças de teatro, gladiadores e reuniões públicas, como era o caso aí. Fizeram uma grande reunião para tratar do caso de Paulo, que pregava contra a idolatria, e eles não estavam conformados. Outra coisa muito importante na cidade de Éfeso, que também nós encontramos aí as ruínas da Basílica de São João, e o lugar que até os dias de hoje se chama, se tem por certo que está o túmulo do apóstolo João, sabendo que João passou um longo período, aproximadamente 6 anos, como pastor da cidade de Éfeso. É claro, bem distante aí das visitas de Paulo a Éfeso, bem longe, porque o João foi um dos últimos apóstolos, né, que morreu de velho. O imperador não pôde matar, ninguém matou João. João morreu de idade mesmo. Tentaram matar de todo jeito, não teve jeito. Alguém chamou João de duro de matar, porque ninguém conseguiu. Morreu de velho. E acredita-se que os restos mortais do apóstolo João estão nesse túmulo aí da foto, e as ruínas aí da Basílica de São João. Eu tinha até aqui uma fotinha de um lugar que eles têm como a casa de João, onde ele viveu com Maria. A carta de Paulo aos Efésios começa com amor, em capítulo 1, 4 a 6, e termina com amor, em 6, 23 e 24. É uma carta que começa sobre o amor e termina com o amor. Em resumo, a ênfase geral da carta de Paulo aos Efésios é a unidade da igreja em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Aqui temos 3 coisas muito importantíssimas. Primeiro, unidade da igreja. Uma coisa que nos dias atuais
é quase impossível de se notar. A igreja hoje, ela tem, cada um puxa para a sardinha para o seu prato, cada um corre para o seu lado, cada um debate um ponto de vista. Até mesmo num culto onde todos estamos reunidos ali como manda o figurino, há alguém que discorda das doutrinas daquela igreja que ele frequenta. Não há uma unidade completa até mesmo dentro das comunidades. Outra coisa importante, em Cristo, porque se não for em Cristo, não tem nada. E em Cristo, na Epístola aos Efésios, se não me falha a memória, está situada 14 vezes. Dentro de uma epístola de 6 capítulos, 14 vezes Paulo colocou em Cristo. E fundamental, pelo poder do Espírito Santo. Eu não me canso de falar que a igreja precisa do poder do Espírito Santo. Sabe o que a igreja precisa? Do poder do Espírito Santo. A igreja não precisa de grandes ensinadores, não precisa de grandes recursos, não precisa de grande quantidade de dinheiro. A igreja só precisa mesmo do poder do Espírito Santo. Se a igreja tiver dinheiro, ela cresce. Se ela não tiver dinheiro, ela cresce do mesmo jeito. Se ela tiver o poder do Espírito Santo, se ela tiver liberdade para pregar, ela cresce. Se ela não tiver liberdade, ela cresce do mesmo jeito. Porque é poder do Espírito Santo que a igreja precisa. A igreja precisa estar, então, segundo a carta de Paulo aos Efésios e segundo o Evangelho da Bíblia, unida em Cristo no poder do Espírito Santo. Tremendo. E esta carta de Paulo aos Efésios aborda temas como o plano divino, a eleição e predestinação de Deus. A Epístola aos Efésios é uma carta circular, ela percorreu várias igrejas, né? E ela foi lida em várias igrejas e até os dias de hoje é uma carta muito importante para a igreja. Ela aborda aí o plano de Deus. Deus, desde o início, nada pegou Deus de surpresa. Tudo está bem elaborado, está dentro do propósito. Segundo a presciência de Deus, ele já sabe de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer. Ele transcende as eras. Este é o nosso grande Deus. Paulo esteve em Éfeso por quase 3 anos. Nós vamos ler isso lá em Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número 31. Aonde a Bíblia diz assim, ó: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Então o ministério de Paulo em Éfeso foi de quase 3 anos. Esta epístola aos Efésios, ela foi levada pelo emissário Tíquico. Lá em Efésios capítulo 6 e versículo 21, cita o nome desse cooperador de Paulo. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então esse Tíquico, ele era o porta-voz, ele levava as cartas, era o emissário, e levava as informações de Paulo para eles e trazia informações. Ele era o correio da época de Paulo, né? E provavelmente quando levou a carta de Paulo aos Efésios, também levou a carta de Paulo aos Colossenses e Filemão. Dos 155 versículos de Efésios, mais da metade contém expressões idênticas à de Colossenses. Então vamos agora aos Colossenses. Olha aqui, a igreja de Colossos, ela não ficava muito longe da igreja de Éfeso. Como vocês podem ver, está ali, Colosso, Éfeso está bem próximo. A carta de Colossenses é a carta mais cristológica do Novo Testamento. E ela é escrita para combater heresias pelo surgimento de falsos ensinos,
Colossenses capítulo 2 e versículo de número 8, ilustra bem: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então o apelo de Paulo na carta aos Colossenses é: voltai-vos para Cristo, não fiquem aí se perdendo com tradições, com filosofias, porque senão vocês vão sair do verdadeiro evangelho. E também para ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo e suas exigências para o crente. Paulo faz um apelo em favor de uma vida cristã alicerçada unicamente em Cristo. Ele vai falar claramente para que a vida seja alicerçada em Cristo, as quais Deus quis fazer conhecer, as quais são as riquezas da glória desse mistério entre vós, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ele apela para que Cristo esteja em vós, para que Cristo seja o centro, o tema de sua fé cristã. E você vai vendo nos outros versículos que ele vai abordar todas as áreas da família, tudo em Cristo. Voltai-vos para Cristo. A cidade de Colossos estava situada a cerca de 15 quilômetros a sudeste de Laodiceia, a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. Suas ruínas, localizadas na atual província de Denizli, na Turquia, nunca foram escavadas. O apóstolo Paulo talvez nunca tenha visitado esta cidade. Colossenses capítulo 2, versículo 1, nós temos essa informação. Portanto, quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. Então ele talvez nunca tenha ido a esta cidade, mas ele tinha um trabalho muito forte do seu cooperador Epáfras, que era o dirigente dessa igreja e talvez aquele que fundou essa igreja. E também, aqui tudo indica, o trabalho essa igreja ter sido aberta lá em Colossos é resultante também do seu trabalho em Éfeso. Durante esses 3 anos que ele ficou lá, a Bíblia diz em Atos capítulo 19 e versículo 10, que, olha, e durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Então, durante esse ministério de Paulo em Éfeso, quase toda a Ásia ouviu. Os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Ele ficou 3 anos em Éfeso, e durante esse tempo de 3 anos que ele esteve lá, ele pregou muito, e toda a Ásia ouviu. Quando fala Ásia aqui, volta a dizer, não está falando da Ásia atual, está falando da província da Ásia Menor, capital, aí que Éfeso era a capital. Então ele estava na província, na capital da província da Ásia, e ele pregou durante 3 anos, e toda a Ásia ouviu a palavra. Então, provavelmente, aqui tudo indica, o trabalho dele ali gerou a conversão desse cooperador Epáfras, que foi para lá e abriu a igreja. Nós podemos ver aqui em Colossenses, capítulo de número 1 e versículo de número 7, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. E também o capítulo de número 4 e 12. 4:12. Sauda-vos, pois, Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então o que acontecia? Esse Epáfras, ele ia até Paulo, e Paulo mandava de volta a Colossos. Ele era um fiel ministro, mensageiro de Paulo. Ele vinha até Paulo e levava o evangelho até Colossos. Ele era o ministro
de Paulo em Colossos. Agora a próxima cidade, aos Filipenses. Filipos está lá em cima. Filipenses está lá em cima. Nós temos aí uma foto das ruínas da cidade de Filipos, para que os irmãos possam conhecer. Esses lugares você pode, se você tiver dinheiro, pode ir lá ver, irmão. Esses lugares estão lá, ruínas da cidade de Filipos, ruínas de Éfeso. Várias cidades existem ruínas para que as pessoas possam ver, conhecer. Se eu tivesse dinheiro, com certeza eu iria conhecer todos esses lugares para mim ter mais base em cima daquilo que prego. A cidade de Filipos ficava no leste da Macedônia, colônia romana. Os filipenses tinham o privilégio de cidadania romana e tinham orgulho disso. As mulheres nesta cidade eram bem tratadas, eram tratadas com respeito e eram ativas na vida pública. A missão nesta cidade, que está lá em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 40, foi por orientação divina. Foi Deus que mandou pregar o evangelho em Filipos. Em Atos capítulo 16, o versículos 6 e 7, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E daí o versículo 9 vai dizer o seguinte: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então foi uma visão que Paulo teve na cidade de Troade, e é o Espírito Santo quem estava orientando para que ele fosse a esse lugar pregar o evangelho. A igreja começou com uma mulher chamada Lídia. Quando ele chegou lá em Filipos, ele observou que não tinha nenhuma sinagoga judaica. E ele começou a pregar, e eles estavam pregando, e uma mulher chamada Lídia começou a ouvi-los pregar e creu na mensagem. A Bíblia diz que o Espírito Santo convenceu ela da palavra que Paulo estava pregando. E então ela recebeu os missionários em sua casa. Lá no versículo de número 13, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Não tinha igreja, mas tinha um lugar onde as mulheres se reuniam para fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então ela abriu a casa para que Paulo fosse para a casa dela e começasse a pregar o evangelho na casa. Então a igreja começou na casa desta mulher. E nesta cidade Paulo foi preso por ter expulso um demônio. Se você vai ler aí o versículo 16 até o 23, você vai ver que eles saem para pregar o evangelho, e uma mulher, uma menina que tinha um espírito de adivinhação, começa a gritar: estes são homens de Deus, estes são homens de Deus. E aquilo por muitos dias, até que Paulo se cansou e repreendeu o espírito, e o espírito saiu. E isto trouxe um prejuízo para os senhores daquela garota, porque eles ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E a partir daquele momento ela não adivinhava mais. E por causa disso fizeram uma grande confusão na cidade, e Paulo e Silas acabaram sendo presos. Aí do versículo 24 a seguir, você vai ver que Paulo está preso,
E mesmo em prisão, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Esta carta aos Filipenses, ela é chamada a Epístola da Alegria, porque Paulo, mesmo estando preso lá em Roma, ele fala da sua alegria e esperança. Vamos ler lá em Filipenses, capítulo 1 e versículo 4, onde Paulo diz o seguinte: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, e também exorta os irmãos para que se mantenham alegres, para que se alegrem. Lá em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Então ela é a epístola da alegria. Esta igreja enviou várias ofertas a Paulo, se tornou aí uma grande amizade. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, e Filipenses capítulo 4, versículo 15 a 16, ele vai agradecer. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então, esta igreja mandou várias ofertas para o apóstolo Paulo. Era uma igreja generosa. E também ela contribuiu generosamente naquela oferta que Paulo está levando para os irmãos que estão, os cristãos pobres, os crentes pobres de Jerusalém, devido àquela grande fome profetizada por Ágabo, o profeta. Paulo visitou 2 vezes esta igreja na sua 3ª viagem missionária. Você pode observar isto lá em Atos, capítulo de número 20, e o versículo de número 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os seus discípulos e, abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. E passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos em Filipos, e em 5 dias fomos com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. Então, aqui tudo indica, nesta viagem missionária, ele foi umas 3 vezes lá em Filipos, porque era muito bem recebido, e os irmãos cuidavam bem dele, ofertavam bem, e ele ia mesmo. Tá certo, Paulo? Aleluia. Depois nós temos aqui a última epístola que vamos estar estudando nesta aula de hoje, porque o tempo passa muito rápido, é muita coisa. É a epístola a Filemon, que foi uma epístola intercedendo por Onésimo. Não mais apenas como um escravo, porém algo muito melhor, um irmão amado, especialmente para mim. Capítulo único de Filemon, o versículo 16. Esta epístola foi levada pelo próprio Onésimo e Tíquico. Colossenses 4, versículo 7 até o 9, quando Paulo também enviou Efésios e Colossenses. Por quê? Porque Filemon era um morador rico da cidade de Colossos e era senhor de muitos escravos. E os crentes que se reuniam na casa de Filemon também leram esta epístola. Então o Tíquico vai até Colossos, vai a Éfeso e vai a Colossos. Quando ele vai a Colossos, ele está com o Onésimo, que era um escravo fugitivo, que agora se encontrou com Paulo na prisão, se converteu e está arrependido e está voltando ao seu senhor, que segundo a lei romana, um escravo fugitivo era digno de morte. E Paulo escreve para que Filemon o receba de volta, e não só isso, mas também que o receba como um irmão em Cristo. Pastor, mas o que essa epístola tem a ver com as nossas vidas? Essa epístola é a epístola mais curta do apóstolo Paulo, e ela ensina sobre o senso de fraternidade entre os irmãos
e sobre igualdade em Cristo. Paulo até se identifica no versículo 1 a 3 como prisioneiro de Cristo Jesus. Então ela realça muito o termo de igualdade. Em grandes igrejas, onde essas autoridades civis estão, lá na igreja eles são iguais. Talvez um juiz, quando vai à igreja, ele é diácono, ele serve os irmãos, ele leva água para o pregador, ele é o porteiro. Então não, há uma igualdade, em Cristo todos somos iguais. Na igreja não somos maiores nem menores, todos nós somos iguais em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28, vai ilustrar muito bem isso. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então o que essa epístola realça? Realça a igualdade, o senso de igualdade. Não é mais... Paulo apela aqui para que não receba como um escravo, mas receba como um irmão. Agora todos são irmãos em Cristo. Paulo não estava tentando abolir a escravidão, mas eu acredito que esta epístola foi um pontapé inicial para que a escravidão fosse abolida. Bom, por hoje, meus irmãos, é isso. Na próxima aula nós vamos estar falando aí sobre as cartas pastorais de Paulo, que são 1º e 2º Timóteo e Tito, e também as epístolas gerais, que é Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Se Deus quiser, na próxima aula nós estaremos abordando este assunto tão importante. Fique com Deus, seja abençoado em nome de Jesus, você e sua casa. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho para você receber aí as notificações do canal. Quando é posto algo novo aí, você já recebe de primeira mão. Glorifico a Deus pela sua vida, que o Senhor Jesus seja grandemente glorificado através do seu ministério.